Muito bem, estamos de volta ao programa Justiça Sem Fronteiras, entrevistando o juiz Alexandre Abraão, da primeira vara criminal da Regional de Bangu. Alexandre, me diz uma coisa. Como é que tem se exercido essa tentativa de intimidação? Você é um homem corajoso, essas coisas não chegam em você. Obrigado. Mas como é que tem se exercido isso? Como é que eles funcionam? Como é que essa coisa realmente assusta? Olha, de toda sorte. Cartas, coisas que foram deixadas na porta da minha casa, na porta do fórum, e-mails, ligações, disque denúncias informando os fatos. Há uma riqueza muito grande de meios para se intimidar, né? Ameaças a seguranças do tribunal que compõem. Tem uma passagem muito chata. A mulher de um dos policiais entrou numa crise de síndrome do pânico, com 26 anos, era minha estagiária, e veio se suicidar. A garota com síndrome do pânico, ele hoje está com uma filhinha, eu tenho um remorso disso muito grande, porque houve uma ameaça dentro da casa dele. E como, por exemplo, agora com a morte da Patrícia, o aspecto negativo disso tudo é porque o mito foi quebrado. Aquela história de que não se mata juiz, não se mata promotor, essa história acabou. Acabou, já é o terceiro juiz que morre. Hoje, no Brasil, morrem 80 policiais por ano em combate e as pessoas se acostumaram. Você chega nos Estados Unidos, você conta isso para o americano, ele se assusta, porque morre um policial a cada 10 anos. Certo. E aqui 80, e o meu medo é a vulgarização disso, porque o brasileiro ele tem o hábito de botar o cadeado na porta arrombada, ele não tem a formação preventiva. Nós não podemos. Agora, me diz uma coisa, e claro que eu estou traduzindo o teu... Lógico. Eu acho que hoje essas coisas para você valem pouco. Muito pouco. Mas houve um tempo, quando elas começaram, que isso começou a te intimidar mesmo, ou não? Me intimidar no exercício da minha função, não. É o que eu costumo brincar dizendo o seguinte, olha, se eu fosse florista, eu furava o dedo com um espinho de rosa. Eu sou juiz criminal, eu tinha que estar preparado para isso. Eu fui muito bem preparado por isso, para a Escola da Magistratura, e a experiência no Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro. Nós somos amplificador para o Estado, para o país todo, de alguma forma, porque nós enfrentamos o que tem de pior na criminalidade organizada no país. Então, de alguma forma, nossa tecnologia é muito importante. Agora, vem cá, ao lado dessas ameaças, com todos esses meios, você teve alguma coisa concreta, quer dizer, um carro que te perseguiu, enfim, alguma coisa desse gênero? Foi presa uma pessoa na porta da minha casa, fotografando a porta da minha casa, um ex-agente federal condenado a 15 anos de reclusão por crime de extorsão mediante sequestro, perdeu o cargo e era informante de uma dessas organizações e foi flagrado na porta da minha casa. Certo. Foi um fato concreto que eu enfrentei. Além desse, do segurança, da esposa do segurança que faleceu, uma pessoa maravilhosa, formada em direito, não teve a chance de ver a filha crescer, a filhinha está com 4 anos e perdeu, mas foram fatos concretos que demonstraram que aquela fase romântica do Poder Judiciário acabou. Exatamente. E que nós vamos ter que enfrentar. Por isso é que eu acho que a repressão, a investigação em torno da morte da Patrícia é muito importante. Muito importante, não é porque eu sou juiz e a Patrícia era juíza. Muito importante porque a hora que o juiz cair de joelhos diante da criminalidade organizada, acabou para a sociedade. Porque por mais que não se queira, o judiciário é ainda o maior refúgio do cidadão. Qual é o poder público que o cidadão entra hoje e fala direto com o ícone de poder, que é o julgador? É verdade. É verdade. O cidadão de Bangu fala comigo. Certo. Ele pode demorar um dia, uma hora, porque eu estou lá em audiência, são 1.300 processos, mas o cidadão de Bangu, mesmo que seja na audiência, ele fala comigo. Certo. Ele expõe as necessidades dele. Certo. E você acha que há alguma coisa particular em relação à violência que você gostaria de falar aqui para nós? Olha, eu acho o seguinte, nós vamos ter que enfrentar a criminalidade. Eu preciso, e nós precisamos convencer os juízes, promotores, defensores, nós precisamos convencer o cidadão de que a justiça não se faz sem ele. Porque hoje, por mais que se fale em tecnologia, 70% dos processos são resolvidos mediante prova testemunhal. Então, se o cidadão vai para a Praia do Leblon, sou da paz, e no dia seguinte ele não quer ser testemunha, por comodismo, ele está lesando a sociedade como um todo. E nós precisamos. Não existe país na história do mundo que tenha crescido sem um banho de sangue. Japão, Hiroshima e Nagasaki, Europa, 2 grandes guerras mundiais, Estados Unidos, Guerra da Secessão e o Brasil.
Essa é a nossa guerra no Brasil. É verdade. Agora, um país que se assemelha muito nesse aspecto conosco, na atualidade, é a Itália, né? Por causa da máfia, né? Que andou matando gente lá, autoridades, etc. Muito. Isso é uma coisa que a gente pode... Mas a Itália reverteu. Ela trouxe Pois é, isso que eu ia te perguntar. criminalidade. Você sabe como é que a Itália conseguiu enfrentar essa... Olha, desembargador, esse limite a Itália máximo, vamos dizer enfrentou assim. criando uma polícia muito especializada, os carabinieri. Eles investiram, deram isenção total para esses policiais. Apenas para o senhor ter uma ideia, os policiais podiam trocar de carro todo ano, isentos. Foi criado um condomínio para esses policiais, onde eles ganhavam casas do Estado. Sim. Foi investido muito no sistema como um todo, na moralização da legislação. Colômbia seguiu a mesma linha. A Colômbia reduziu a criminalidade. Né? As Farc já estão sofrendo duros embates. E agora é chegada a hora do Brasil. Quer dizer, eu estou entendendo, Abraão, o que você está dizendo para todo mundo ouvir, que está na hora da sociedade se agrupar em torno dessa ideia, né? Está na hora da sociedade se debelar, no bom sentido, contra essa inércia que ela tem e contra a criminalidade. Porque se a sociedade passar a cobrar, brigar no meio da rua, ela vai crescer. Uma passagem interessante na Polícia Americana, eu fui fazer um curso na Polícia Americana, e lá pelas tantas o policial disse assim, Excelência, quando nós falamos das mortes de autoridades aqui, ele falou, nós andamos com a bandeira dos Estados Unidos no braço. Sim. Porque um tiro contra um agente público é um atentado terrorista contra os Estados Unidos da América. Claro. E aqui no nosso condado, no condado que eu estava, sim, o cidadão que atira num agente público, ele só tem duas escolhas, cadeira elétrica ou injeção letal. Sim. Eu não estou defendendo a questão de pena de morte ou não, mas é para se entender o quanto não, você tem razão, o Estado tem que ser forte. O crime contra a autoridade pública tem que ter uma pena agravada. E gravíssima. No Brasil não tem. Não, você não pode ter uma pena de quadrilha urbana de 3 a 6 anos. É verdade. Em que, em tese, a pena base cabe conversão em pena restritiva de direitos. É verdade. O cidadão porta um fuzil em via pública, 3 anos e 6 meses, em tese, cabe conversão em restritiva de direitos. Certo. O regime semiaberto ou até aberto. Claro, com certeza. O que não é inimaginável em qualquer lugar do mundo. Se você for contar isso... Parece que ainda não se conscientizou no Brasil. Não. Que há réus e réus, né? Há criminosos e criminosos, né? Lógico. Isso mesmo. Muito bem, estamos chegando ao final. Tal como eu prometi, foi uma entrevista maravilhosa, muito informativa. Tenho certeza que os senhores gostaram. E eu quero agradecer ao Alexandre de ter vindo aqui conversar comigo. Mas o Alexandre é um velho amigo, né? Meu aluno e tudo. Então eu tenho essa liberdade. Fui seu discípulo na Escola da Magistratura. Exatamente. Muito obrigado, Alexandre. Conte sempre comigo. Que Deus te salve, meu querido. Muito bem. Fale conosco em www.justiçasemfronteiras.com.br. Justiça sem cedilha, hein? Sobre isso, alguém me pergunta o seguinte. O prefeito vai ser julgado por quem? Qual é o órgão jurisdicional previsto para julgar prefeito? Olha, meu amigo, isso aqui é uma questão complicada, porque há dois níveis de julgamento. Um, se é no crime, é o Tribunal de Justiça. Se é nas ações civis públicas, já é uma outra história e houve uma divergência muito grande sobre isso, quem deveria julgar, quem não deveria julgar. Mas, como você fala em crime, o crime é o Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro. Todos querem o perfume das flores, mas poucos sujam as suas mãos para cultivá-las. Augusto Cury. Você vê que coisa bonita? Até uma próxima vez e muito obrigado pela atenção.